Olá, nono ano. Hoje a gente vai falar aí sobre os não metais e você também pode chamar de ametais. Bom, do lado direito da tabela periódica ficam geralmente os elementos químicos conhecidos como não metais ou ametais. E a gente pode ver aí, né, destacado aqui do lado direito, vou apontar aqui para vocês, aqui nós vamos falar sobre todos esses grupos. Só que o que é importante a gente destacar aqui, tá? Que existem, pessoal, aí alguns elementos químicos, como o boro, o silício, o germânio, o antimônio, o arsênio, o telúrio e o polônio, que são esses aí na tabela periódica destacados de verde. Aqui, ó. E o que esses elementos químicos eles trazem para a gente? Bom, eles possuem algumas propriedades de não metais e outras de metais. Por isso, eles são chamados por alguns autores de semimetais, né? Porque, querendo ou não, eles realizam ali as duas propriedades. Então, esses semimetais que eu acabei de citar, lá na União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é um órgão, né, aí da nomenclatura química, não indica quais elementos devem ser incluídos nessa classificação, se ele pode ser um metal ou pode ser um não metal. Então, eles são incluídos aí numa classificação de semimetais, apesar de que na tabela periódica não tem ali um grupinho separado para eles. Em temperatura de 25 graus Celsius, cerca de metade dos não metais se encontra no estado gasoso. Entre eles nós podemos ver aí, né, os quadradinhos da tabela periódica como nitrogênio, oxigênio, cloro, flúor. Então, a gente tem aí esse pequeno grupinho. E metade desses não metais encontramos no estado sólido. E quem são eles? Nós podemos ver o carbono, o iodo, o fósforo, o enxofre, selênio e o ostato. Agora nós vamos falar do bromo. O bromo, em temperatura ambiente, cerca de 25 graus Celsius, é um líquido volátil. Então aí na imagem você pode ver, né, que dentro daquele vidro ali, daquela vidraria conhecida como balão de vidro, tá saindo uma fumaça. E essa fumaça, na verdade, é avermelhada. Ou seja, o bromo, pelo fato de ser volátil, ele acaba expelindo-se aí na forma de fumaça avermelhada. Ou seja, não é nem uma fumaça que a gente chama, né? É um vapor avermelhado. Entre os não metais está o grupo 17, que fica aqui, nessa parte, que são os chamados de halogênios. Aqui, ó. Então, o que tem aí os halogênios, né? Os halogênios, na tabela periódica, nós temos o flúor, nós temos o cloro, tá? Nós temos o bromo, o iodo e o astato. Bom, os halogênios, eles são, na verdade, elementos químicos que reagem com metais e formam os sais, apesar deles não serem metais. Então, se você, no caso, tiver aí halogênios mais metais, nós teremos os sais. Ah, mas você pode me dar um exemplo? Um exemplo é o sal de cozinha. O sal de cozinha nada mais é do que cloro mais sódio. Sódio é um metal e cloro, no caso aí, é um não metal, ou seja, um halogênio. E aí forma o sal de cozinha, que a gente conhece como NaCl. Outro grupo de não metais é o grupo 16, tá? Também conhecidos como calcogênios.
E dentro desse grupo 16, nós temos aí o oxigênio, o enxofre, o selênio e nós temos o telúrio. Podemos dizer que os não metais eles têm propriedades opostas àqueles que são metais. Geralmente os não metais eles apresentam aí de 5, 6 ou 7 elétrons na última camada eletrônica, ou seja, na camada de elétrons. Outra coisa também que os não metais eles têm como propriedade é que eles não conduzem tão bem a eletricidade e o calor como os metais que a gente estudou nas últimas aulas. Então, os não metais sólidos geralmente acabam quebrando, né, se tentarmos dobrá-los. Isto é, eles não são considerados maleáveis como alguns metais, tipo o alumínio, que é um metal, a gente dobra ali para um lado e para o outro e ele é maleável. No caso desses não metais sólidos aqui, se a gente tentar, na verdade, dobrar eles, né, eles vão se quebrar com facilidade. E no caso, eles têm um ponto de fusão, e esse ponto de fusão a gente estudou lá em Química, no livro 1. Eles têm um ponto de fusão inferior ao dos metais, com exceção do carbono, na forma de grafite ou diamante. Então, aqui nessa figura a gente pode ver aí o grafite, o diamante, o enxofre e o iodo. Agora nós vamos falar aí sobre os gases nobres. Então, os elementos aí dos gases nobres estão no grupo 18, como vocês podem observar aí na imagem, né? Eles ficam aqui no finalzinho. E eles são chamados de nobres ou raros. Já eu vou explicar o porquê que eles são chamados assim. Eles têm 8 elétrons na sua última camada, e com exceção do hélio. O hélio, ele no caso, vai ter 2 elétrons só na última camada. Então, como vocês podem observar, os gases nobres, eles ficam aqui na pontinha, né, do lado direito. E esse número de elétrons confere a esses gases uma estabilidade, né, pelo fato de eles terem esses 8 elétrons na sua última camada. Esses elementos dificilmente vão se combinar com outras coisas do meio ambiente, ou seja, outros elementos químicos. Um exemplo que nós temos de gases nobres é o neônio, que eu já tinha citado para vocês, muito utilizado em letreiros luminosos. Agora, a gente vai entender como que funciona, na verdade, o argônio nas lâmpadas incandescentes. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma lâmpada incandescente, né, um esquema, e aqui é a parte de vidro. E dentro dessa parte de vidro fica o argônio. Pode ser utilizado o argônio ou o criptônio, que também é um gás nobre. E, no caso, esse gás fica aqui dentro. Por que ele tem que ficar aí dentro? Ele tem que ficar aí justamente porque esse filamento aqui, por onde vai passar a eletricidade, não pode entrar em contato com o oxigênio do ar. Então, no caso, ele só pode entrar em contato com o argônio ou criptônio. Nós temos aqui o gás hélio. O gás hélio, ele é considerado um gás leve, ou seja, menos denso. E pelo fato de ele ser menos denso do que o ar atmosférico, ele é muito utilizado em balões de gás, como vocês podem observar aí na imagem. Gente, a gente vai finalizar aqui o conteúdo, né, de classificação periódica. A gente conheceu alguns elementos químicos. E, no caso, a gente vai passar agora para o capítulo de física. E a gente fica por aqui. Um abraço para todos e até a próxima aula.